É com muita alegria e com muita gratidão que eu apresento a vocês o primeiro módulo de formação da economia do Papa Francisco. Esse projeto de formação bacana que se insere num projeto maior de uma campanha permanente pela inclusão social contra a fome, que é tão marcante em nosso país, principalmente nesse tempo de pandemia. Estávamos construindo um processo de formação presencial, mas em função da pandemia que pegou a todos nós e nos fez com que nós mudássemos a nossa forma de agir e de existir, nós então estamos reformatando a nossa campanha e apresentando a vocês essa proposta de formação à distância. Então, desejamos a todos vocês que façam uma boa formação. Agradecemos muito a todas as pessoas que estão contribuindo para que esta campanha ela tome forma, tome corpo e possa ser a mão estendida da igreja, a mão estendida de Deus a tantas famílias que hoje estão necessitadas de solidariedade, de alimento e de uma presença viva e eficaz da igreja, das pessoas. Tenham todos um bom curso e um bom proveito e participe com muita alegria, participe com muita determinação desse processo. Muito obrigado. Obrigado, Padre Keldo, por suas generosas palavras. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a que horas vocês estão vendo esse vídeo, mas eu fico muito feliz de estar aqui com cada um de vocês para compartilhar alguns momentos que têm um título maior de elementos para compreender e vivenciar a economia de Clara e Francisco. Então, eu gostaria de deixar claro que a intenção aqui é que, para além da compreensão, seja ela espiritual, seja ela intelectual, é fundamental que a gente vivencie isso que nós estamos chamando da economia de Clara e Francisco. Nós vamos fazer isso através de uma caminhada com 5 paradas. Tá? A cada 15 dias a gente começa um novo trecho, uma complementando a outra. Então vocês estão convidados para essa caminhada ao longo de 2 meses e meio. A cada 15 dias, além desta minha fala de aproximadamente 20 minutos, nós teremos também uma live que será gravada e depois será compartilhada também num desses arquivos que vocês poderão acessar a qualquer momento. E por último, mas nem por isso menos importante, nessa nossa caminhada é fundamental a participação de vocês. Vocês se organizando de acordo com o grupo que acharem conveniente, da forma como acharem conveniente. Não é? Eu quero me organizar por paróquia. Organizem-se por paróquia. Não, eu quero me organizar por pastoral. Organize-se por pastoral. O grande charme dessa coisa toda, ou a coisa que me atrai muito, é que agora a gente não tem mais aquele limite nem do horário e nem do local. Eu não tenho mais um encontro com vocês lá no Agostiniano no sábado de 2 às 4. Este nosso encontro vai poder se dar no momento adequado para cada um de vocês, e os encontros também poderão se dar num horário absolutamente adequado. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esse nosso caminhar. Eu gostaria de deixar claro que é óbvio que para o caminhar existem muitas trilhas, outras trilhas, tem muitas outras calçadas, tem muitas outras ruas. Eu estou propondo a vocês uma trilha. Eu estou chamando de trilha porque eu gosto de caminhar na natureza, me reabastece, me revigora, seja na praia, seja na montanha, seja no mato. Não é? Mas, sem dúvida alguma, todas as caminhadas que existem aí a respeito da economia de Clara e Francisco
são todas elas embebidas, não é? Dessa nova abordagem que o Papa Francisco está nos colocando. Ele está nos chamando a atenção para um novo momento que nós precisamos vivenciar. Não é? E então vamos começar. Primeiro elemento, afinal de contas, o que é que nós entendemos por economia? O que é que Francisco entende por economia? Seja Francisco de Assis, com Clara de Assis, seja o Papa Francisco nos despertando para a economia de Francisco e Clara. Que economia? O que é? Onde é que ele se inspirou? Eu entendo que a inspiração dele está exatamente na origem da palavra economia. No grego, economia quer dizer cuidar da casa. Por favor, anotem, cuidar. Então é fundamental o cuidado. Cuidar da casa. Que casa é essa? Essa casa pode ser a minha própria casa, pode ser a sua própria casa. A casa pode ser o meu bairro, pode ser o seu bairro. A casa pode ser a minha cidade ou a sua cidade. A casa pode ser o meu estado ou o seu estado, o seu país, o meu país. E, nessa escalada, o que neste momento mais motiva o Papa Francisco é a escala da casa da Mãe Terra. É o mundo todo. A preocupação do Papa Francisco não é onde ele mora, em Roma. A preocupação dele não é com o bairro Vaticano ou com o país Vaticano, ou mesmo o bairro dele lá na Argentina, em Rosário, ou o próprio país. A preocupação do Papa Francisco, a mensagem do Papa Francisco é exatamente a mensagem de falar sobre a Mãe Terra. A Mãe Terra. Então, cuidar da casa, obviamente, que tem amplitudes também diferentes. Né? Eu já mencionei aí a casa, o bairro. Né? Mas é fundamental que a gente entenda que a compreensão do cuidar da casa muda no tempo e no espaço. Então, vamos pegar primeiro o tempo. Né? É óbvio que se eu, há 10 anos atrás, a maneira que eu tinha de cuidar da casa era uma, hoje é outra. A maneira como nós cuidávamos de nós mesmos, como nós cuidávamos do nosso bairro, como nós cuidávamos do nosso país, como nós cuidávamos da Mãe Terra era diferente. Há 10 anos atrás, muita gente achava absolutamente normal, né, que a gente cuidasse da Mãe da Terra, do planeta, como se fosse uma grande lixeira. Né? Então, eu uso aquilo que eu bem quero e entendo, tiro da terra aquilo que eu bem quero e entendo, e depois eu jogo o resíduo sólido ou gasoso ou líquido fora, e a Mãe Terra que se vire. Né? Obviamente que essa maneira de cuidar da Mãe Terra vem se alterando principalmente desde a década de 50. E por que na década de 50? Porque na década de 50, cientistas do mundo todo se reuniram, constituído o chamado Clube de Roma, que chegaram à brilhante conclusão seguinte: a Terra não tem mais como está diminuindo a capacidade da Terra de se regenerar. Ou seja, os seres humanos, principalmente os países mais ricos, estão extraindo tanto que nessa velocidade vai chegar um tempo em que ela já não consiga mais se regenerar. Obviamente, quando eles colocaram isso na década de 50 do século passado, isso é fantasia, isso aí é opositor do sistema, isso é gente que não quer o progresso, não é? Então, houve muita denúncia nesse sentido, isso é coisa de esquerdista, irresponsável, não é? E, lamentavelmente, essa coisa foi num crescendo, e nós realmente sabemos que neste momento, neste 2020, nós estamos diante de uma grande catástrofe, a possibilidade de uma grande catástrofe, que é o colapso, né, climático,
em escala mundial. Então, aí, não é só o Papa Francisco, né, que está chamando a atenção, existem inúmeras autoridades, algumas no campo econômico, outras no campo religioso, é o caso do Papa Francisco, mas em outras denominações também, em outras espiritualidades, as pessoas estão chamando a atenção, né? Os nossos nativos já chamam a atenção disso, né? Eu quero compartilhar com vocês uma experiência fantástica que eu tive com uma nativa ali em Aracruz, aqui em Aracruz, se tiver o clipe fora do Espírito Santo, Aracruz é um município, né? E conversando com essa nativa, eu estava obviamente muito impactado com aquele crime ambiental da Vale, e aí, ao conversar com ela, eu falei, como é que vocês estão reagindo a isso? Ela falou, ainda bem que o tumor veio a furo. Ou seja, aquela nativa, sem grandes escolaridades, de acordo com o nosso padrão ocidental, já tinha percebido há muito tempo, que a forma como o Rio Doce estava sendo tratado e estava sendo praticamente exterminado pela maneira irresponsável como a mineradora Vale estava usando, ia causar problemas. Ela já sentia na pesca, etc. Então, este chamamento de Francisco, ele não só se baseia naquilo que os cientistas apontam, mas ele também se baseia no saber popular, no saber das populações nativas. Tanto é que o Papa Francisco não só chamou a atenção, não só nos convidou para discutirmos a economia de Francisco em Assis, era para ser em maio, agora foi transferido para outubro, né? Mas ele também fez, né, o sino dos povos da floresta, né? E chamando atenção, prestando atenção na sabedoria daqueles que habitam a terra e que sempre cuidaram bem da terra, né? Se nós prestássemos mais atenção a esses habitantes, nós estaríamos evitando muitos problemas, muitas doenças, nós estaríamos preservando a Mãe Terra, porque eles sempre fizeram isto. Na maneira de eles cuidarem da casa deles, eles obviamente nunca pensaram somente na minha tabinha ali ou na minha aldeia. A ideia deles sempre foi de reverenciar tudo aquilo que os cercava, o céu, as águas, a floresta, os animais, né? Tudo fazendo parte, né, mais do que da geografia deles, fazendo parte inclusive da espiritualidade deles. Então o Papa Francisco vai com a maior humildade e promove, né, o sínodo dos povos nativos, concentrados naquele momento na Amazônia, que obviamente está sofrendo toda uma série de barbaridades. Mas então, a forma de cuidar da casa muda, né? Uma coisa são os nativos cuidando da casa, outra aqui na nossa experiência brasileira, como que os quilombolas tratam da sua casa, né? E aí o quilombola não cuida só daquele seu espaço específico onde ele está com as pessoas mais ligadas à própria família. Ele trata do espaço do quilombo como um todo. Como é que ele compartilha o plantar? Como é que ele compartilha o colher? Como é que ele compartilha a forma de fazer a farinha? Né? Como é que ele compartilha o pescar? Como é que ele compartilha o caçar? Então, a maneira de cuidar da casa é diferente. É óbvio que os nativos, há 500 anos atrás, quando o Brasil foi invadido pelos europeus, principalmente pelos portugueses, a dimensão de mundo deles era aquele mundo que eles conseguiam visualizar. Não é? Então, isso muda muito no tempo. Não é? Hoje, se você for conversar com o nativo, eu tive uma experiência fantástica de conversar numa aldeia com nativos no Suriname, o mundo deles é o nosso mundo. Né? Eles estavam saindo para fazer demarcação da terra usando GPS, usando computador. Não era o cacique, não, que estava. Eram os jovens que já manejavam. Mas o cacique levava os jovens porque eles sabiam manejar para fazer a demarcação da terra por GPS,
mas ao mesmo tempo o cacique estava passando conhecimento deles a respeito: que planta é essa, que árvore é aquela, qual é o uso desse fruto, qual é o uso desse recurso natural aqui. Então, essas coisas mudam no tempo e no espaço. Voltando para a sua casa, para a minha casa, a maneira como nós cuidávamos da nossa casa há 10 anos é diferente de hoje. Eu chamaria até atenção, mais grave ainda, a maneira como nós tratávamos da nossa casa até março de 2020 é completamente diferente da maneira como nós estamos tendo que cuidar da nossa casa hoje em dia. E quando eu falo da nossa casa, eu estou falando do nosso bairro, eu estou falando da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo. Por quê? Porque veio um vírus que está dizendo: olha, isso agora tem escala mundial. Não é uma gripezinha que está afetando os mais idosos, ou é um mal-estar que está afetando os mais jovens, ou é alguma coqueluche que está dando majoritariamente nas crianças. Não. Está afetando a todos, a todas. Razão pela qual o chamamento de Francisco é mais atual do que nunca. Por que ele é tão atual? Porque o que ele diz agora é o seguinte: nós temos sim que ter a preocupação com a Mãe Terra como um todo. Não adianta eu querer cuidar de mim, cuidar da minha casa, se eu não cuidar do outro, da outra, se eu não cuidar dos meus vizinhos, se eu não cuidar do meu bairro, se eu não cuidar da minha cidade, do meu país, do meu mundo, eu estou me colocando em risco. Então, por mais egoísta que eu queira ser e dizer: eu quero diminuir os meus riscos, se eu quiser ser egoísta a esse ponto, eu só tenho uma alternativa, por incrível que pareça: eu tenho que cuidar do outro. Esse outro pode ser absolutamente concreto, né? É o outro, a pessoa que vem eventualmente me fazer um favor, no meu caso pessoal, vem me fazer um favor pessoal de me entregar alimentos aqui, o pessoal do MPA, o pessoal do MST, pescadores, né? Estão me oferecendo esse serviço. Como eu sou da zona de risco, eu não saio de casa. Então essas pessoas... mas eu tenho que cuidar deles também. E eu não tenho que cuidar deles somente pagando e contribuindo para a sobrevivência deles. Eu tenho que cuidar deles também fazendo o quê? Prestando atenção quando eu vou interagir com eles, eu protegê-los através da minha máscara. Então, esta é a essência da economia de Francisco, que nós, no Brasil, né, resolvemos ampliar, né, para chamar a economia de Clara e de Francisco. Eu quero também chamar a atenção, porque é fundamental, que a gente já disse que, olha, as coisas mudam não só no tempo, mas no espaço, né? Então, vamos ver. No tempo, tempos das nossas avós, dos nossos pais, o nosso próprio tempo, eu acabei de mencionar para vocês, né? Então, em cada um desses tempos, né, eu tenho maneiras diferentes de cuidar dos meus espaços. Então, o chamamento de Francisco não quero insistir e repetir para isso, o chamamento de Francisco não é específico para um país, uma casa, um território. O chamamento de Francisco é para nós começarmos a cuidar da Mãe Terra, porque se nós não cuidarmos da Mãe Terra, o nosso futuro está em jogo. Não é, e é o futuro da espécie humana, porque a criação divina é tão fantástica, tão fantástica, tão fantástica, que se nós não cuidarmos, se houver um colapso climático, quem mais vai sofrer seremos nós enquanto espécie humana. Alguns de nós provavelmente vamos sobreviver, sim, mas de uma outra forma completamente diferente, não é? E nesse sentido, a pandemia pode nos ajudar a entender melhor a mensagem de cuidar da casa de Francisco. Porque o que a pandemia está nos dizendo, está nos sinalizando, é que, olha,
o que está aí, o que estava aí, não estava adequado. Então, quando nós saímos da pandemia, a proposta de Francisco, né, a proposta do Papa Francisco, a proposta da economia de Clara e Francisco é que a gente saia diferente, que a economia seja outra, que as relações sociais sejam outras, que a maneira de cuidar do outro sejam também outras. Por quê? Porque a pandemia nos ensinou que quando nós não cuidamos do nosso semelhante, independentemente se o conhecemos ou não, se cruzamos com ele ou não, com ela ou não na rua, o não cuidado com essas pessoas está gerando problemas para todos e todos nós. Quando nós não cuidamos do morador de rua, quando nós não cuidamos dos moradores de favelas, quando nós não cuidamos dos moradores em bairros mais pobres, nós estamos deixando de cuidar não só de nossos semelhantes, mas nós também estamos deixando de cuidar de nós mesmos. E esse ensinamento de Francisco eu acho que é fantástico. Obviamente que eu estou falando aqui para vocês em termos do entendimento de Francisco no momento da pandemia, então eu tenho que fazer essa ligação o tempo todo. Nós vamos, conforme disse no início, fazermos em seguida a publicação desse vídeo, vocês vão ter como acessá-lo através do YouTube, né? Nós vamos ter um debate sobre o tema dessa nossa conversa com a pastora Claudete e com o padre Kelder. Discutiremos os três. Ela, ele e eu discutiremos não só isso que eu coloquei aqui no vídeo, não é só em termos de tirar dúvidas dela ou dele, ou eventuais dúvidas que vocês nos remetam o mais rapidamente possível, mas também a visão que eles têm do tema, ou seja, o tema tratado aqui, que é cuidar da vida, vai ser tratado tanto pela pastora Claudete como pelo pastor Kelder, para chamar a atenção que existem visões, e que são visões mais do que complementar. Eles não vão completar o copo d'água que eu eventualmente deixei meio vazio ou meio cheio. Eles vão fazer com que o copo transborde. Por quê? Através da troca de ideias, a gente vai sempre aumentando, né, as nossas possibilidades. O terceiro ponto da nossa caminhada dos próximos 15 dias é exatamente vocês começarem a se organizar. Como é que vocês vão querer interagir entre vocês, para discutirem os temas que nós estamos colocando aqui, para levantar questões novas, né? Afinal de contas, qual é o meu entendimento de bairro, qual é o meu entendimento de casa, qual é o meu entendimento de cuidado, como é que nós cuidamos ou como é que nós descuidamos na nossa comunidade. Seja essa comunidade uma comunidade com o mesmo território, em São Silvano, em Colatina, seja essa comunidade de pessoas que militam no movimento de igreja, né? Que militam na pastoral da juventude, na pastoral do idoso, pastoral da saúde. Ou seja, vocês se organizem como vocês bem quiserem entenderem. Com uma vantagem nesse momento, com uma vantagem, que agora a gente pode fazer isso à distância, nós temos que fazer isso à distância, não é? Mas tem uma vantagem. É um pouco sofrido a gente não poder estar olhando nos olhos um do outro, mas eu acho que a gente pode se aproveitar disso. Então, o primeiro passo é este vídeo que eu acabo de gravar, que eu estou gravando. O segundo passo é o debate que vai acontecer através de uma live que vai ser gravada e depois vai ser disponibilizado para todas e todos vocês. E o terceiro é vocês se organizarem. Quando vocês se organizarem, vocês podem pedir uma assessoria, né? Nós vamos dar essa assessoria à distância. Quando eu falo nós, estou me referindo ao coletivo Estudos de Conjuntura, que é quem está dando o suporte ao vicariato neste curso, né, nessa capacitação, né, que nós estamos dando.
Curso de capacidade é muito mais essa vivência que a gente está tentando compartilhar com vocês. Então, eu vou encerrar por aqui esta minha fala, em primeiro lugar, conclamando a que vocês mandem sugestões, mandem perguntas, mandem críticas. O Alexandre, que é quem está tomando conta de todo esse processo aqui, vai postar logo depois, antes desse vídeo terminar, os endereços. Lá vocês vão ter o meu endereço de e-mail, lá vocês vão ter o meu endereço de WhatsApp e lá vocês vão ter o endereço da Arquidiocese, onde nós estamos pedindo que vocês se registrem, porque aí vai ficar mais fácil a gente se comunicar. O registro de vocês lá, seja individualmente, seja do grupo, vai nos dar uma dimensão da abrangência desse nosso trabalho e vai também nos dar uma dimensão mais próxima do tamanho do desafio que nós temos ao trabalharmos com todas e todos vocês que estão comprometidos com a campanha do Papa Francisco, que aqui no Espírito Santo é conduzido pelo vicariato, qual seja a campanha contra a fome. Quando o Papa Francisco lançou isso, há quase um ano, nós estávamos falando de um outro tipo de fome. Hoje, a fome é muito mais ampla, porque ela, além de ser dos alimentos, ela também é de abrigo, ela também é de cuidado, ela também é de remédio, é também de uma série de coisas. Mas, acima de tudo, a fome agora é a fome pelo cuidado. Tenhamos todas e todos, muito cuidado conosco mesmo, com a gente mesmo e com os nossos semelhantes. Sejam esses semelhantes conhecidos ou desconhecidos. Conhecidos, aqueles do bairro, aquele da minha casa, aquele da minha cidade, aqueles com quem eu passo e convivo no dia a dia, no ônibus ou no trabalho, sejam aqueles seres humanos anônimos, que a gente nem sabe onde é que está. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela paciência de vocês. Paz e bem.